A chave mestra. Parte 20. Por muitos anos, tem havido discussões intermináveis sobre a origem do mal. Os teólogos nos disseram que Deus é amor e que Deus é onipresente. Se isso é verdade, não existe lugar em que Deus não esteja. Então, onde está o mal, Satã e o inferno? Vejamos. Deus é Espírito. O Espírito é o princípio criativo do universo. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. O homem, portanto, é um ser espiritual. A única atividade que o espírito tem é o poder de pensar. Pensar, portanto, é um processo criativo. Toda forma, assim, resulta do processo de pensamento. A destruição da forma também é resultado do processo de pensamento. A representação ficcional da forma é resultado do poder criativo do pensamento, como no hipnotismo. A representação aparente da forma é o resultado do poder criativo do pensamento, como no espiritismo. Invenção, organização e trabalho de construção de todo tipo são resultados do poder criativo do pensamento, como na concentração. Quando o poder criativo do pensamento se manifesta de maneira destrutiva ou ruim, dizemos que o resultado é ruim. Isso indica a origem do bem e do mal. São apenas termos que foram cunhados para indicar a natureza do resultado do processo criativo ou de pensamento. O pensamento necessariamente precede e predetermina a ação. A ação precede e predetermina a condição. A parte 20 explicará melhor esse assunto importante. 1. O espírito de uma coisa é a coisa em si. É necessariamente estável, imutável e eterno. Seu espírito é você. Sem o espírito, você não seria nada. Ele se torna ativo quando você o reconhece, bem como as suas possibilidades. 2. Você pode ter toda a fartura na cristandade, mas se não reconhecê-la e não usá-la, ela não terá nenhum valor. O mesmo acontece com sua riqueza espiritual. A menos que você a reconheça e a use, ela não vale nada. A única condição do poder espiritual é seu uso ou reconhecimento. 3. Todas as coisas boas vêm pelo reconhecimento. O centro do poder é a consciência, e o pensamento é seu mensageiro. E esse mensageiro está constantemente moldando as realidades do mundo invisível nas condições e ambientes do seu mundo objetivo. 4. Pensar é a verdadeira atividade da vida, e poder é o resultado. Você lida o tempo todo com o mágico poder do pensamento e da consciência. Que resultado espera alcançar se permanecer alheio ao poder que foi colocado em suas mãos? 5. Enquanto o fizer, estará se limitando às condições superficiais e será um fardo para aqueles que pensam, aqueles que reconhecem seu poder, aqueles que sabem que, a menos que estejam dispostos a pensar, terão que trabalhar, e que quanto menos pensamos, mais temos que trabalhar, e menos alcançamos com o nosso trabalho. 6. O segredo do poder é uma compreensão plena dos princípios, forças, métodos e combinações da mente, e um entendimento total de nossa relação com a mente universal. É bom lembrar que esse princípio é imutável. Se não fosse assim, não seria confiável. Todos os princípios são imutáveis. 7. Essa estabilidade é sua oportunidade. Você é seu atributo ativo, o canal para sua atividade.
o universal só pode agir por meio do individual. 8. Quando começa a compreender que a essência do universal está dentro de você, que ela é você, você começa a sentir o seu poder. Ele é o combustível que move a imaginação, que acende a tocha da inspiração, que dá vitalidade ao pensamento, que permite a você se conectar com todas as forças invisíveis do universo. É esse poder que lhe permite planejar sem medo e executar com pleno controle. 9. Mas a compreensão só vem no silêncio. Essa parece ser a condição necessária para todos os grandes fins. Você está visualizando uma entidade. A imaginação é a sua oficina. É nela que seu ideal deve ser visualizado. 10. Como o total entendimento da natureza desse poder é uma condição fundamental para sua manifestação, visualize todo o método repetidamente, para que possa usá-lo sempre que a ocasião assim exigir. A infinidade da sabedoria vem quando se segue o método por meio do qual obtemos inspiração da mente universal onipotente de acordo com a nossa necessidade, a qualquer momento. 11. Talvez não reconheçamos esse mundo interior, e desta forma acabamos por excluí-lo de nossa consciência. Porém, ainda assim, ele continuará sendo a base de toda a existência. E quando aprendermos a reconhecê-lo, não apenas em nós mesmos, mas em todas as pessoas, acontecimentos, coisas e circunstâncias, encontraremos o reino do céu que nos é dito estar dentro de nós. 12. Nossos fracassos são resultado da operação do mesmo princípio. O princípio é imutável. Sua operação é exata, sem desvio. Se pensarmos em insuficiência, limitação e discórdia, é o que colheremos. Se pensarmos em pobreza, infelicidade ou doença, os mensageiros do pensamento levarão essas ordens com a mesma prontidão com que levam qualquer outro tipo de pensamento, e o resultado será igualmente certo. Se temermos uma calamidade iminente, poderemos dizer com Jó que o que eu mais temia desabou sobre minha cabeça. Se tivermos pensamentos rudes ou tolos, certamente atrairemos para nós os resultados de nossa ignorância. 13. Esse poder do pensamento, se entendido e corretamente usado, é o melhor dispositivo já sonhado que nos poupa trabalho. Mas se for incompreendido ou indevidamente usado, o resultado será sempre desastroso, como já vimos. Com o auxílio desse poder, você pode realizar com confiança o que parecia impossível, pois esse poder é o segredo de toda inspiração, de toda genialidade. 14. Inspirar-se significa sair do caminho seguro, da via conhecida, porque resultados extraordinários requerem meios extraordinários. Quando reconhecemos a unidade de todas as coisas e que a origem de todo o poder está dentro de nós, acessamos a fonte da inspiração. 15. Inspiração é a arte da assimilação, a arte da autorrealização, a arte de ajustar a mente individual à mente universal, a arte de conectar o mecanismo apropriado à fonte de todo o poder, a arte de distinguir o que não tinha forma, dando-lhe uma forma, a arte de tornar-se um canal para o fluxo da sabedoria infinita, a arte de visualizar a perfeição, a arte de compreender a onipresença da onipotência. 16. Entender e compreender que o poder infinito é onipresente e, portanto, está nas coisas infinitamente pequenas, assim como naquelas infinitamente grandes, permite que absorvamos sua essência. Entender ainda que esse poder é espírito e, portanto, indivisível, permite que valorizemos sua presença em toda parte ao mesmo tempo. 17. Entender esses fatos, primeiro intelectualmente e depois emocionalmente,
nos permite beber grandes goles desse oceano de poder infinito. O entendimento intelectual não terá grande utilidade. As emoções devem ser colocadas em ação. O pensamento sem sentimento é frio. A combinação de pensamento e sentimento é necessária. 18. A inspiração vem de dentro. O silêncio é necessário. Os sentidos devem ser calados, os músculos relaxados, o repouso cultivado. Quando você tiver alcançado um senso de equilíbrio e poder, estará pronto para receber a informação ou a inspiração ou sabedoria que pode ser necessária para o desenvolvimento do seu propósito. 19. Não confunda esses métodos com aqueles da clarividência. Eles não têm nada em comum. A inspiração é a arte de receber e criar tudo o que há de melhor. O seu objetivo na vida é entender e controlar essas forças invisíveis, em vez de deixar que elas o comandem e controlem. Poder implica servir. Inspiração implica poder. Entender e aplicar o método de inspiração é tornar-se super-humano. 20. Podemos viver de forma mais abundante toda vez que respiramos, se respirarmos conscientes dessa intenção. O C é uma condição muito importante nesse caso, já que a intenção governa a atenção. E sem a atenção, só podemos alcançar resultados que todo mundo alcança. Isto é, um suprimento igual à demanda. 21. Para garantir um suprimento maior, sua demanda deve ser aumentada. E conforme você aumentar a demanda, o suprimento aumentará. E você começará a receber mais e mais do suprimento da vida, mais energia, vitalidade. 22. Não é difícil entender por que isso acontece, mas esse é mais um dos mistérios da vida que não parece devidamente compreendido. Se você se apropriar dele, verá que essa é uma das grandes realidades da vida. 23. Dizem-nos que, abre aspas, nele vivemos, nos movimentamos e existimos, fecha aspas, e que ele é um espírito, e novamente que ele é amor. Então, toda vez que respiramos, respiramos essa vida, esse amor e esse espírito. Essa é a energia prânica, ou éter prânico, e não existiríamos um instante sem ela. Essa é a energia cósmica, é a vida do plexo solar. 24. Toda vez que respiramos, enchemos nossos pulmões de ar e, ao mesmo tempo, energizamos nosso corpo com essa energia prânica, a vida em si. Então, temos a oportunidade de estabelecer uma ligação consciente com toda a vida, toda a inteligência e toda a substância. 25. Entender sua relação e unidade com esse princípio que rege o universo e o simples método pelo qual você consegue relacionar-se com ele lhe dá um conhecimento científico de uma lei que lhe permite se libertar da doença, da insuficiência e da limitação de qualquer tipo. Na verdade, isso lhe permite respirar o sopro de vida por suas próprias narinas. 26. Esse sopro de vida é uma realidade supraconsciente. É a essência do Eu Sou. É o ser puro, ou substância universal. E nossa unidade consciente com ela nos permite localizá-la e, assim, exercer os poderes dessa energia criativa. 27. Pensamento é vibração criativa, e a qualidade das condições criadas dependerá da qualidade do nosso pensamento, porque não podemos expressar poderes que não temos. Devemos ser para que possamos fazer, e só podemos fazer na mesma medida do que somos. Por isso, o que fazemos necessariamente coincide com o que somos, e o que somos depende do que pensamos. Toda vez que você pensa,
dá início a uma sequência de causalidades que criará uma condição em estrita conformidade com a qualidade do pensamento que lhe deu origem. Um pensamento em harmonia com a mente universal resultará em condições correspondentes. Um pensamento destrutivo ou dissonante produzirá resultados semelhantes. Você pode usar o pensamento de forma construtiva ou destrutiva, mas as leis imutáveis não permitem que você plante um pensamento de um tipo e colha frutos de outro. Você é livre para usar esse maravilhoso poder criativo como quiser, mas deve assumir as consequências. 28. Esse é o perigo do que chamamos de poder da vontade. Algumas pessoas parecem pensar que, pela força da vontade, podem coagir essa lei, que podem plantar sementes de um tipo e, pelo poder da vontade, fazer com que gerem frutos de outro tipo. Mas o princípio fundamental do poder criativo está no universal. E, portanto, a ideia de forçar uma conformidade com nossos desejos pelo poder da vontade individual é uma concepção distorcida que talvez pareça dar certo por um tempo, mas, por fim, acaba fadada ao fracasso, porque antagoniza o mesmo poder que tenta usar. 29. Essa é a tentativa individual de coagir o universal, o finito em conflito com o infinito. Nosso bem-estar permanente será mantido de um jeito melhor por uma cooperação consciente com o movimento contínuo de avanço do grande todo. 30. No exercício desta semana, vá para o silêncio e concentre-se no fato de que nele vivemos, nos movimentamos e existimos. É literal e cientificamente exato, de que você é porque ele é, de que se ele é onipresente, ele deve estar em você, de que se ele está em tudo, você faz parte desse tudo e deve estar nele, de que ele é espírito e você foi criado à sua imagem e semelhança, e que a única diferença entre o espírito dele e o seu é de grau, que uma parte deve ter a mesma natureza e qualidade do todo. Quando tiver compreendido isso com clareza, terá descoberto o segredo do poder criativo do pensamento. Terá descoberto a origem do bem e do mal. Terá descoberto o segredo do maravilhoso poder da concentração. Terá descoberto a chave para a solução de qualquer problema, seja físico, financeiro ou ambiental.